você extrai um café, ele sai bem quente, temperatura bem acima daquela do meio ambiente. Mas, na medida em que o tempo passa, se você não beber logo o café, ele começa a esfriar, ele começa a ceder calor para o meio ambiente e começa a ter uma queda de temperatura. Você já parou para analisar como essa queda ocorre? Ela não é linear. O café começa resfriando mais rapidamente e, à medida que o tempo vai passando, ele tem uma queda de temperatura cada vez mais lenta, indicando que a queda de temperatura de um líquido deixado no meio ambiente não ocorre de maneira linear. E é isso que nós vamos investigar a seguir. Na lei de resfriamento, um objeto é deixado a uma temperatura inicial, que é a temperatura máxima. Eu vou chamar ela aqui de temperatura inicial. Por exemplo, uma porção de água aquecida é deixada no meio ambiente e nós temos a temperatura A, que é a temperatura do ambiente, temperatura do meio onde o material aquecido vai ser deixado. A proposta da lei de resfriamento é que entre a temperatura zero inicial e a temperatura ambiente, nós vamos ter um processo de resfriamento e a temperatura vem caindo à medida que o tempo passa. Então a gente vai trabalhar aqui com o parâmetro tempo. Matematicamente, a lei propõe o seguinte: a temperatura do material em qualquer instante de tempo, após ele ser deixado, é igual à temperatura ambiente mais a diferença inicial, ou seja, a temperatura inicial menos a temperatura ambiente. Então, quando o objeto é deixado, essa diferença aqui somada à temperatura ambiente dá a temperatura do objeto, no instante zero. E nós vamos modelar essa diferença, a queda dessa diferença, utilizando o número de Euler elevado a menos um parâmetro alfa vezes o tempo. Então, na medida em que o tempo passa, essa diferença aqui vai sendo multiplicada por um número menor do que 1, cada vez menor do que 1, até que essa diferença seja muito próximo de zero e o objeto tenha chegado à temperatura ambiente. Então, essa equação é uma descrição, uma proposta de descrição matemática de como a temperatura de um corpo inicialmente aquecido cai em direção à temperatura ambiente. E como é que nós podemos verificar experimentalmente que essa equação descreve aquilo que ocorre? Nós vamos precisar de dados de tempo, de temperatura ambiente e de temperatura inicial. E a partir disso nós podemos verificar se o comportamento dos dados é compatível com o descrito nesta equação e ainda calcular o parâmetro alfa. Como é que nós podemos fazer isso? Nós vamos ter que mexer nessa equação de maneira a levá-la a um comportamento, de maneira a colocá-la de uma forma em que nós possamos confrontar o comportamento dos dados experimentais com aquilo o que nós temos de teoria. Em geral, nós vamos trabalhar com retas, Nós podemos medir a temperatura e o tempo. Nós vamos medir a temperatura em graus Celsius de um objeto aquecido e vamos medir essa temperatura à medida em que o tempo passa. E vamos cronometrar, vamos monitorar o tempo em minutos. Como é que nós podemos, então, chegar a uma conclusão se dados coletados assim estão ou não de acordo com esta equação aqui? Nós vamos aplicar um processo para eliminar o número de Euler que aparece aqui, a exponencial. E para fazer isso, nós vamos então começar a fazer uma série de algebrismos aqui. O primeiro deles, eu vou passar a temperatura ambiente que está no lado direito da igualdade
para o lado esquerdo dessa igualdade. Então, nós temos que a temperatura em qualquer instante menos a temperatura ambiente é igual a temperatura inicial menos a temperatura ambiente vezes E elevado a menos αT. Eu vou agora passar esse termo, que é a temperatura inicial, a diferença inicial de temperatura, para o denominador do lado esquerdo da equação. Então, nós temos que temperatura menos temperatura ambiente, lembrando que essa temperatura aqui é a temperatura ao longo do tempo, dividido pela diferença inicial de temperatura, é igual a exponencial E elevado a menos alfa vezes T. E agora, para eliminar este termo, para eliminar a exponencial, nós vamos aplicar logaritmo neperiano ou logaritmo natural dos dois lados dessa igualdade. E por que o logaritmo neperiano? Porque a base dele é este número de Euler, o Ezinho. Então, aplicando o logaritmo neperiano dos dois lados da igualdade, então ln de temperatura menos temperatura ambiente, dividido por temperatura inicial menos temperatura ambiente, nós temos que o logaritmo neperiano de E elevado a menos αT. Ora, agora vamos usar algumas propriedades de logaritmo. Logaritmo de uma divisão é o logaritmo do numerador menos o logaritmo do denominador. Portanto, do lado esquerdo, nós teremos que o logaritmo neperiano de θ menos θ ambiente menos logaritmo neperiano de θ0 menos θ ambiente. E o logaritmo na base neperiana do número de Euler. A gente sabe que o logaritmo de um número, logaritmo de x na base x elevado a um número qualquer, um beta, é igual ao próprio beta. A gente sabe que o log de 10 na base 10 é igual a 1, por exemplo. E aqui vale a mesma regra. Então, log neperiano de número de Euler elevado a menos αT é igual a menos αT. Agora nós vamos passar este termo para o outro lado da igualdade e chegamos no resultado que o logaritmo neperiano de temperatura menos temperatura ambiente é igual ao logaritmo neperiano da diferença inicial de temperatura menos alfa vezes T. Se ao invés de nós trabalharmos com temperatura e temperatura ambiente, nós trabalharmos com o logaritmo neperiano da diferença de temperatura, nós temos aqui uma reta em escala monologarítmica. Por que monologarítmica? Porque no eixo vertical nós iremos utilizar o logaritmo neperiano de θ menos θ ambiente e no eixo horizontal nós vamos trabalhar com o parâmetro tempo. Ou seja, nós vamos ver que a temperatura cai em escala logarítmica à medida em que o tempo passa linearmente. Vamos testar o modelo teórico que nos foi proposto? A primeira coisa a ser feita é a medida da temperatura ambiente. Após fazer essa medida, você deve colocar o termômetro dentro da água aquecida e observar que a coluna de mercúrio do termômetro vai subir. Ela vai subir até um certo valor. Quando ela estabilizar, esta será a medida da temperatura inicial, o θ0. A partir disso, dispare o cronômetro. E meça a temperatura novamente a cada 5 minutos. Você vai fazer isso durante 30 minutos. Uma medida a cada 5 minutos.
Nós temos aqui um conjunto de dados que foi obtido da seguinte maneira. Uma porção de água foi aquecida até a temperatura de 90 graus Celsius. Essa porção de água foi deixada no meio ambiente, onde a temperatura era de 30 graus Celsius. Portanto, a água estava a 60 graus Celsius acima da temperatura ambiente. A porção de água foi deixada no meio ambiente e foi feito um monitoramento da temperatura a cada 5 minutos de intervalo durante 30 minutos. Ou seja, 5 minutos após ela ter sido deixada com 90 graus Celsius, a temperatura tinha caído para 81,6 graus Celsius, 51,6 graus Celsius acima da temperatura ambiente. Esse monitoramento foi feito para 10, 15, 20, 25 e 30 minutos. Nós temos aqui em amarelo os valores da tomada de dados. A última tomada de dados foi de 54,4 graus Celsius, 30 minutos após o início do monitoramento, portanto ainda 24,4 graus Celsius acima da temperatura ambiente. Se nós olharmos o gráfico feito em escala linear dessa diferença de temperatura com relação ao tempo, nós observamos que a queda não é linear, que a queda segue uma curva com características de uma curva logarítmica, como já havia sido comentado lá na teoria. Para linearizar esta reta, nós vamos trabalhar com o logaritmo neperiano dessa diferença de temperatura. Então aqui nós temos o cálculo do logaritmo neperiano de 60, 4,1, até o logaritmo neperiano de 24,4, 3,2. Com os dados de logaritmo e de tempo, nós observamos aqui que logaritmo neperiano da diferença de temperatura em função do tempo, nós temos uma reta, como esperado, porque foi aplicado aí um sistema de linearização. Utilizando o cálculo numérico, considerando como variáveis logaritmo neperiano e tempo, nós temos que o coeficiente de correlação é de -1, indicando um forte grau de correlação negativa, que é o que nós visualmente podemos enxergar neste gráfico. Calculando a inclinação desta reta que nos leva àquele fator alfa lá da teoria, nós temos o valor de 0,03 inverso de minuto, já que o tempo foi medido em minutos. Temos, portanto, com este resultado, a confirmação da proposta teórica da lei de resfriamento, onde nós temos que a temperatura em qualquer instante de tempo é igual à temperatura ambiente mais a diferença inicial de temperatura vezes o número de Euler elevado a menos alfa vezes o tempo. E o alfa para a porção de água foi calculado como sendo 0,03.